Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 28, terça-feira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já, pessoal, eu espero que vocês se inscrevam no canal e deixem um like, tá, pessoal? Para nos acompanhar, sobre as tendências aqui do mercado, nossas operações e a nossa análise, né, galera? Então, dado isso, pessoal, bora começar hoje o sentimento, né? Pela manhã foi de queda, tá? Logo no pré-mercado as bolsas elas estavam caindo, né? A gente tem aqui o S&P, o setor de energia ele estava um pouco mais em alta, tá? Ele está se mantendo em alta, né? 3%, 2%, até 4% aqui para o nosso petróleo, tá? Os bondes, eles ficaram um pouquinho mais flat, né, durante boa parte do pregão da manhã. E aqui eu vou colocar os metais que eles ficaram em baixa, tá? O ouro, prata é 2%, o ouro, aliás, ouro 2% de queda e a prata do 3, né? 3,5. Minério de ferro, aliás, minério de ferro ele ficou em queda, tá? Mas ele estava um pouquinho mais flat, só que para queda. Agora ele está 0,80 de queda. Então, galera, dado isso, bora para nossas análises. Hoje nós tivemos também, né? Tivemos break news, né, de mercado, inclusive que eu operei, tá? E realmente eu levei um stop de novo, né? Por causa da minha impaciência, essa é a verdade, tá? Então, começar aqui pelo nosso mini índice, tá, galera? Então, como eu falei, né? A gente tava com um sentimento de queda, né? Abrimos com um gap já de quase 700 pontos, né? Um gap quase de 700 pontos. Fato é que o mercado abriu, né? E fez uma movimentação já de queda, tá? Eu fiquei só olhando, tá, galera? Porque ele ficou um pouquinho mais na baixa aqui e fiquei esperando, tá? Então olha aqui o micro S&P, né? Tava em queda, tá? Então pegou uma tendência de queda, só que aqui, pessoal, né? Eu tava esperando ele fazer uma movimentação aqui, tava querendo vender aqui, né? Só que ele fez uma movimentação muito rápida logo, né? Por quê? Por causa do nosso sentimento de mercado, tá, galera? Então me parece que aqui que a venda deixou um pouco mais a compra atuar, mas depois ela não deixou, né? Ela não deixou nem fazer um tipo de reteste aqui, tá? Então a gente, opa, deixa eu fechar aqui, né? A gente teve essa movimentação aqui, tá, galera? A gente tem aqui a abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Aqui eu levei um pequeno stop, tá, pessoal? Eu tava com 3 e aqui eu levei um stop maior, que seria, né, essa queda. A gente abre aqui, né, olha aqui, as ações, só a Petrobras e a Prio tava na alta, tá? De resto, tava basicamente tudo na queda, tá? De 1%, 0,70, 0,80, alguns até 2%, né? Setor bancário também caindo. Então essa movimentação criou um momento aqui no nosso mini índice que eu não consegui entrar, até, tá, galera? Então eu meio que fiz um scalp aqui, mas não deu certo, né? Então, e vendido, tá? Levei um stop vendido aqui, porque eu esperei ele subir, né? Certo é ter pego ele aqui na compra, aliás, na venda, né? Mas, né, aí fiquei olhando, tá? Fiquei olhando e aqui meio que acho que teve 2 momentos que eu perdi a paciência, né? Esse aqui, né, galera? Não, esse aqui foi um stop normal, tá? Então, tem um arrefecimento que eu tô esperando aqui. A gente já tá em 1% de queda. Vale frisar isso aqui. A gente tem a 0,5% e aqui 1% de queda, né? Então, abertura do mercado americano. Aí aqui eu meio que me antecipei, né? Não esperei abrir, né, direito. Basicamente eu apertei na... É porque eu queria pegar essa movimentação aqui, né, galera? Então tocou por baixo, né, para vir já fazer essa mínima aqui, que eu tava vislumbrando, tá? Com o sentimento de mercado era de venda, tá? Só que ele não fez nenhum insight, né? Um insight melhor de venda teria sido, né,
que essa liquidez aqui, né? A gente tem uma liquidez agora aqui no meio, tá, galera? Tá aqui essa liquidez, né? Então, o melhor teria sido se ele tivesse tocado aqui por baixo, né? Então, aqui uma venda, pelo menos, faria mais sentido eu levar um stop aqui, tá? Porque aqui não faz tanto, né? Então, não tá 1% já. Nem me atentei a isso, tá? Então, com essa abertura, né? Ele chegou aqui no meio, né? E aqui a gente tem um POC, tá? Nesse momento o POC, nosso menino está aqui, tá? Ele criou essa liquidez, né? Ele fez uma liquidez, estava mais ou menos assim, só que numa forma um pouco menor. Aí eu tracei essas duas linhas, né? Conforme eu falo para vocês, ontem eu tracei, né? Depois eu tracei de novo, porque o que acontece, né? O nosso sentido é de estarmos vendido aqui na máxima e comprado aqui na mínima, né? Só que ele fez essa movimentação aqui, né? Aí eu levei um stop, decidi observar mais um pouco, né? Ele tá trabalhando aqui, olha só como ele não consegue passar, né? Ele chega aqui e realmente, porque aqui é o agregado, né, galera? A gente tem aqui o mercado, ele tá confortável nessa região, né? Para os compradores aqui, para os vendedores, né? Aqui eles fazem, que eles colocam um pouco mais no bolso, né? O mercado ele tende a trabalhar. Tanto que eu fiz uma operação aqui, né? Então a gente tem essa movimentação, o stop aqui. E depois, só que eu tava com 3 contatos, né, galera? E aqui eu passei para 2, tá? Então a gente teve uma breaking news aqui, né, de que um veículo, tá? E deixa eu estar lendo aqui para vocês, né, que é da CNN, né? Então o CNN citando fontes, afirma que Irã deverá apresentar em breve uma proposta de paz revisada, tá? Então essa breaking news aqui, ela movimentou o mercado, movimentou os DIs, e aqui, deixa eu falar dos DIs também, né? Tem que falar dos DIs, olha só como os DIs estão, né? Então eles já começaram na alta, mas eles fizeram uma movimentação de um certo arrefecimento, tá? Mas eles continuaram positivo, tá? Aqui é o polo positivo, tá, galera? Aqui a gente tem um 0%, né? Ele criou essa liquidez aqui, só que eu comecei a perceber que ele estava fazendo direto para baixo, né? Direto para baixo e depois se manteve estável, tá? Depois a gente teve essa guinada, né? E depois a gente teve a break news. No caso aqui, né? A gente tem essa movimentação aqui, tá? E teve o arrefecimento aqui do nosso juros. O nosso juros, olha só como ele está flat agora, 0,10, 0%, né, 0,11. Então os vértices eles estão bem contidos aqui, né, galera? Nada a se fazer nesse momento. Então essa movimentação, pessoal, gerou, se os DIs eles caem, né, a nossa bolsa tende a subir. E aqui realmente, pessoal, faltou impaciência, porque eu comprei aqui, só que eu comprei aqui nesse miolo, né, pessoal? Então é complicado a gente estar comprado aqui, porque aqui a gente passa calor, a gente leva um stop para ir ele fazer a nossa operação, tá? Infelizmente foi isso que aconteceu, né? Em vez de eu ter esperado, tá? Porque o que acontece, né? A gente tem a maior liquidez aqui, é melhor você só entrar nesses pontos, né? Ou nessa maior liquidez, nessa liquidez, ou nesses pequenos nó de liquidez, né? Então esses pequenos nó aqui de liquidez. Então o que seria interessante é esperar o arrefecimento, né? A gente tem a média aqui de quem fez essa movimentação, né? Do recorte do mercado. Então olha só como casa aqui, né? Certinho, né? Então teria sido bem melhor eu ter esperado um pullback numa área de liquidez, né? Mais proficiente e ter esperado a compra agir e ter comprado para vir desafiar a máxima então, né, galera? Então, essa movimentação aqui, deixa eu aumentar um pouco mais aqui para vocês. Opa, deixa eu aumentar mais aqui. Deixa eu trazer para cá, né? Então, aqui, né? Então, essa movimentação aqui, né? Então, a gente tem um spike, tá aqui a média,
tá? A cotação ela sobe, né? Vem aqui no nosso POC e retorna aqui, né? Então a gente tem umas liquidez interessantes aqui, que aqui é interessante estar comprado, tá? Mas já pode estar comprado aqui nessa região de pequena liquidez, né? Que o preço ele volta à defesa e aí sim a gente vem desafiar até então, né? Essa movimentação aqui, né? Porque isso aqui é a nossa consolidação da notícia, né, galera? Ontem eu não esperei a consolidação, aí eu levei o stop porque caiu e hoje que eu deveria ter esperado, não, né, galera? Então meu trade de break news está bem ruim, né? Então basicamente foi isso para o nosso mini índice, tá? Agora para o nosso mini dólar, tá, pessoal? O dólar futuro, pessoal. Aqui o nosso dólar, né? Então, a abertura, né, foi de alta, né? Se as bolsas elas realmente estavam caindo, né, galera? Então, essa movimentação no nosso dólar, né, jogou o nosso dólar acima dos 5,50, aliás, dos R$ 5, né? Então, aqui tá os R$ 5, tá? Aqui tá o nosso R$ 5, tá? A gente viu que ele já estava aqui nos R$ 5, aqui é o 5,20, se eu não me engano. Opa, deixa eu trazer para cá de novo. Então 5,20, 5,10, né? Aqui é o 5,10. Aqui nós estamos com o R$ 5, né, galera? Então ele veio aqui e não chegou aí no 25, né, pessoal? A melhor venda estaria realmente ali no 25. Mas, né, gap de alta, né? Aqui deve ter pelo menos uns 15 pontos, né? 15, 10 pontos. E a gente teve um pequeno arrefecimento, né, galera? Uma movimentação que deixou o dólar aqui no zero, tá? Fez a petaxe, né? E aqui não cabe mais ficar comprando no preço à vista, né? Porque a gente tem que tratar isso aqui como um bloco, porque o nosso FRP0 tá de 2 pontos, né? Então tá basicamente de 2 pontos. Isso aqui a gente tem que tratar como eu falei para vocês, como um bloco, né? Então ele chega no preço futuro e no preço à vista, por causa do final, né? Desse contrato. Então a diferença da Petax, né, futura do preço à vista, né, que é uma operação bancária, né? Então ela vai se fechando conforme o mercado ele vai chegando ao final do contrato, tá? Então, essa movimentação, né, ele procurou aqui o nosso ajuste, né? A gente seria um pouquinho mais arriscado comprar aqui porque ele criou a liquidez, tá? Então ele deixou uma liquidez aqui em cima, tá, galera? Fez uma movimentação de baixa, deixou o preço futuro abaixo dessa liquidez, tá? Quando ele faz isso, a gente tem uma possível tendência de queda, tá? E o que seria interessante é voltar nessa liquidez, né? Ou tocar aqui por baixo para vir buscar o preço futuro, tá, galera? Então esse aqui seria um insight um pouquinho mais interessante a ser feito, né? Ele puxou a liquidez depois para cá, tá? Então ele puxou a liquidez e depois deixou a segunda petaxe acima da outra. Então se desconfigura a nossa venda, né? Porque com uma diferença de uma petaxe para outra, aqui deixa eu ver de quantos pontos, né? Então, pontuação de uma petaxe para outra está de 5 pontos. Uma frequência não foi uma puxada assim tão agressiva, né? Também temos que ver aqui, olha, o nosso DXY na alta, tá? Então o DXY ele chegou a ficar 0,30 até 0,35, agora está 0,21 de alta, né? E aqui tá os outros pares do Forex, tá? Em amarelo, aqui a gente vê o euro, né? Esses outros pares, deixa eu até mostrar aqui para vocês, aumentar um pouquinho mais aqui. Então a gente tem aqui o peso mexicano, né, que está em verde. Aí nós temos as outras moedas, o CAD, que é o dólar canadense, tá?
o NZD, que é o dólar neozelandês, né? Também o nosso franco suíço, né, versus o real. Aqui em vermelho a gente tem o ien, em branco o yuan, né? O yuan japonês e o ien chinês. E em amarelo nós temos o nosso euro, tá? Então, esse aqui é o Forex, né, galera, como um todo. Então, a gente, quando tem spike, a gente vê movimentação aqui no dólar também, né, galera? A gente vê essas movimentações aqui. Então, a gente tem que reparar o Forex, o real, como ele está sendo tratado pelos outros pares de moedas também, né? Para nós estarmos operando, né, galera? Além disso, a nossa taxa externa, que é o DXY, o dólar index, né, galera? Inclusive a Argentina aqui está ganhando do Brasil, né? Tá ganhando de 0,80 de alta, né? Então, ou seja, o peso argentino está se valorizando perante o real nesse momento, tá? Então, essa movimentação, né, galera, voltando, essas petaxes deixaram um momento, né? Deixaram um sentimento um pouco mais comprador, tá? Isso aqui foi corroborado aqui, né? A gente viu uma certa guinada aqui do nosso Forex, né? Então o Forex ele começou a pegar uma certa tendência de alta. Isso aqui também puxou o nosso câmbio, né, galera? Que fez ali a Petax um pouco mais em cima. Deixa eu verificar de pontuação quanto uma da outra tem. Aí já teve uma puxada mais significativa. Deixa eu ver aqui, variação de 18 pontos, né? Então, ela deu uma puxada um pouco mais forte, tá? E essa movimentação, né? Aí a gente teve a break news, né? E isso aqui puxou os juros para baixo, tá? Então, puxando os juros para baixo, puxou os nossos juros para baixo, tá um pouquinho pareado, né? O nosso câmbio ele fez uma movimentação parecida com o nosso juros, né? Então a gente saiu, né? Essa break news, tá? Aí a gente tem aqui a nossa média, o juros começou a cair, né? Pegar uma tendência, ter um arrefecimento mesmo, né? Ficando aqui quase, tá quase zerado, né? E aqui o nosso câmbio também, né? Ele meio que mudou as águas dele, né? Então, basicamente foi isso, né, galera? Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui o nosso relatório de performance. Opa, negociação, relatório de performance. Hoje nós ficamos 230, né? 230 negativo. Nós passamos então a ficar duas operações negativas, né? Deixa eu colocar aqui o completo. Então, essas duas operações, né? Eu levei basicamente hoje eu só perdi, né, galera? Foi até na scalp aqui, né? Que eu levei R$ 27 de. Fiquei 26 segundos, né? R$ 27 negativo com 3 contratos. Depois com 3, depois eu baixei, né? Depois que eu levei esses dois stops e eu fiquei com 2 contratos, eu fiz a operação, né? Aí ela me estopou para seguir pro nosso alvo, tá, pessoal? Então, galera, vou estar seguindo ainda no operacional, né? Eu tô com um drawdown ainda, né? Esse aqui foi um pouco mais salgado porque eu posso perder R$ 150, então perdi R$ 70 a mais, né? Então, 70 não, R$ 80, né? R$ 80 basicamente. Quase R$ 80 a mais do que eu poderia perder, que é estipulado de R$ 50 a 170, R$ 150, né? E pro ganho não tem, né? Pro ganho é R$ 500, R$ 200, R$ 300. Mas eu gosto de ficar um pouquinho mais na tendência que não tenha acontecido isso. Então vou estar operando, continuar, né, com nossos scalps, tá, pessoal? Continuar com nossos scalps. Vou trabalhar com um pouco mais de contrato nos scalps, tá? Porque eu sou um pouco mais ganhador nos contratos, usando mais contratos, né? Mas operando um pouco mais curto, né? Então basicamente é isso, né, galera? Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês dúvidas. Escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Amanhã é dia de Super 4. Até mais, pessoal. Valeu!